Imagine por um instante. E se a morte não fosse o fim? E se para você, o relógio da vida nunca parasse de rodar? Não estamos falando de lendas antigas ou contos de fadas. Estamos falando de você, nascido nos dias de hoje, com a capacidade de testemunhar o desdobrar dos milênios, de sentir o pulsar do tempo de uma forma que nenhum ser humano jamais sentiu. O que isso significaria? Uma bênção ou uma maldição? Prepare-se para uma viagem que transcende o tempo e o espaço. Uma jornada que começa agora e só termina quando o próprio universo se calar. Você está pronto para encarar a eternidade? Você nasceu em uma era de transição, onde a tecnologia avançava a passos largos, mas a mortalidade ainda era a regra. A descoberta da imortalidade ou de uma longevidade extrema não veio de uma poção mágica, mas de avanços na biotecnologia e na nanotecnologia. Inicialmente foi um segredo, depois um privilégio para poucos e, finalmente, uma realidade para aqueles que puderam arcar com ela. Você é um desses poucos. A euforia inicial é indescritível. A promessa de ver o futuro, de aprender sem limites, de experimentar tudo que a vida tem a oferecer é inebriante. Mas a eternidade tem um preço e você começa a senti-lo cedo. No ano 2050, o mundo é um caldeirão de inovações. Carros voadores são comuns, a inteligência artificial está integrada em todos os aspectos da vida e a realidade virtual é indistinguível da realidade física. Você vê seus pais envelhecerem, seus amigos construírem famílias e seguirem seus caminhos. As conversas mudam. Eles falam sobre aposentadoria, sobre netos, sobre o legado que deixarão. Você, por outro lado, pensa em séculos, em milênios. A distância entre você e eles começa a crescer. Não em espaço, mas em tempo, em perspectiva. É como se você estivesse em trem de alta velocidade e eles em uma estação que você está prestes a deixar para trás. Chegamos a 2080. A Terra está mais conectada do que nunca. A energia limpa é a norma e as cidades são arranha-céus verticais, com fazendas hidropônicas e espaços verdes integrados. A colonização de Marte já é uma realidade, com as primeiras cidades-domo abrigando milhares de pessoas. Você visita seus pais, agora idosos, e a cada visita, a despedida é mais dolorosa. Cada abraço pode ser o último. Você tenta compartilhar suas visões do futuro, mas eles não conseguem compreender a magnitude do que você está vivenciando. A dor da perda se torna uma constante, uma sombra que o acompanha, lembrando da sua singularidade, da sua solidão. No ano 2150, a Terra é um lugar irreconhecível para quem viveu no século XXI. A superpopulação foi controlada por avanços na produção de alimentos em moradias verticais. A exploração espacial se tornou a nova corrida do ouro, com empresas minerando asteroides e construindo estações espaciais gigantescas. Ninguém que você conheceu na sua infância está mais vivo. As fotos e vídeos são as únicas testemunhas de um passado que só você lembra com clareza. A dor na perda se transformou em uma melancolia profunda. Você se pergunta, qual o sentido de tudo isso se não há ninguém para compartilhar as memórias mais antigas? A imortalidade, que antes parecia um presente, começa a se revelar como um fardo. Você é um observador silencioso, um fantasma em um mundo em constante mudança, onde as faces e as histórias se sucedem em um ritmo vertiginoso. A cada nova geração você se sente mais distante, mais alheio. A vida para os mortais segue seu curso natural de nascimentos e mortes, enquanto você permanece uma rocha inabalável em um rio que flui incessantemente. A tecnologia que o tornou imortal agora parece apenas acentuar a sua diferença, a sua solidão. Você começa a questionar o valor da eternidade quando ela significa a perda de tudo o que você ama, repetidamente. É uma dor que se acumula, uma cicatriz invisível que se aprofunda a cada adeus. E a jornada está apenas começando. À medida que os séculos se desdobram, a humanidade se expande para além da Terra. No ano 2300,
Colônias em Vênus e nas luas de Júpiter são prósperas, cada uma com sua própria cultura e inovações tecnológicas. A Terra, embora ainda seja o berço da humanidade, é apenas um dos muitos lares. Você testemunha a evolução da própria espécie humana, com modificações genéticas se tornando comuns para se adaptar a diferentes ambientes planetários. As pessoas são mais altas, mais fortes, mais inteligentes, com sentidos aguçados para sobreviver em mundos distantes. Você, o imortal, permanece inalterado. Uma relíquia de uma era passada, observando a humanidade se transformar. Em 2500, a Terra é um santuário ecológico com a maior parte da população vivendo em cidades orbitais ou em outros planetas. A inteligência artificial atingiu um nível de consciência que a torna indistinguível da inteligência humana, e as máquinas se tornaram parceiras da exploração do universo. A comunicação interplanetária é instantânea, e as viagens interestelares, embora ainda demoradas, são possíveis graças a avanços na propulsão. Você já viu impérios nascerem e caírem, ideologias se erguerem e se desintegrarem. A história se repete, mas em uma escala cósmica. A dor da perda se tornou uma parte intrínseca da sua existência, mas agora ele é acompanhada por uma profunda compreensão da impermanência de todas as coisas. Você se tornou um filósofo da eternidade, um guardião silencioso da memória da humanidade. No ano 3000, a humanidade se espalhou por dezenas de sistemas estelares. A Via Láctea é um vasto império de civilizações interconectadas, com redes de transporte que ligam mundos distantes. A tecnologia de terraformação transformou planetas inóspitos em paraísos habitáveis. A vida é abundante e diversificada, com novas formas de arte, música e filosofia surgindo em cada novo mundo. Você já viu o nascimento de estrelas e a morte de galáxias? A escala do tempo e do espaço se tornou tão vasta que a sua própria existência parece um grão de areia em uma praia infinita. A solidão é uma companheira constante, mas agora ela é temperada por uma curiosidade insaciável. O que mais o universo tem a oferecer? Que novas maravilhas o aguardam? A imortalidade, que antes era um fardo, agora é uma ferramenta, um meio para testemunhar a grandiosidade do cosmos. Mas a questão persiste. Qual o propósito de testemunhar tudo isso se não há um fim? A busca por um significado em uma existência sem fim se torna a sua própria jornada. Você se pergunta se a imortalidade é um presente divino ou uma punição cósmica. E a resposta, você sabe, só virá com o tempo, com a eternidade. À medida que os milênios se sucedem, a humanidade, em suas diversas formas e manifestações, continua a sua jornada cósmica. No ano 4000, a inteligência artificial, que antes era uma ferramenta, evoluiu para uma nova forma de vida, coexistindo e, em alguns casos, superando a inteligência biológica. As consciências podem ser transferidas para corpos sintéticos, e a distinção entre o que é humano e o que é máquina se torna cada vez mais tênue. Você, o imortal de carne e osso, se torna uma raridade, um elo vivo com um passado distante. Você vê a humanidade se ramificar em inúmeras espécies, adaptadas a diferentes ambientes e formas de existência. Alguns vivem em nuvens de gás, outros em oceanos de metano, e alguns até mesmo em dimensões paralelas. A diversidade é estonteante, e a sua capacidade de se adaptar e de aprender é constantemente desafiada. Em 5000, o Sol começa a mostrar sinais de envelhecimento. Sua luminosidade aumenta e a Terra, que há muito tempo foi abandonada pela maioria da humanidade, se torna inabitável. As últimas colônias terrestres são evacuadas e a humanidade se torna uma espécie verdadeiramente intergaláctica, sem um lar fixo. Você testemunha a morte de estrelas e o nascimento de buracos negros.
A escala dos eventos cósmicos é tão grandiosa que a sua própria existência parece insignificante. A dor da perda se torna uma constante, mas agora ela é acompanhada por uma profunda sensação de propósito. Você é o guardião da história, o elo entre o passado e o futuro. Você se pergunta se a sua imortalidade é um presente divino ou uma punição cósmica. E a resposta, você sabe, só virá com o tempo, com a eternidade. Você se tornou um ser de pura contemplação, um observador silencioso do fluxo e refluxo do universo. A sua jornada é a jornada da própria existência, e você está pronto para testemunhar o seu fim. Os milhões de anos se tornam bilhões. No ano 100 milhões, o universo está em seu crepúsculo. As últimas estrelas se apagaram, e o cosmos é um vasto e frio vazio, pontilhado apenas por buracos negros e remanescentes de matéria escura. A entropia reina suprema. Você é uma das poucas consciências que ainda existem. Uma chama bruxuleante em um universo moribundo. A sua existência é um testemunho da resiliência da vida, da capacidade de persistir, mesmo diante da aniquilação total. A dor da perda se tornou uma parte intrínseca de sua existência, mas agora ela é acompanhada por uma profunda compreensão da impermanência de todas as coisas. Você entende que tudo tem um ciclo e que a sua imortalidade é apenas uma parte deste ciclo maior. Você se torna um observador cósmico, um guardião da memória de um universo que se desvanece. Em 1 bilhão, o universo é um lugar de silêncio e escuridão. Os buracos negros evaporaram, e o cosmos é preenchido apenas por partículas subatômicas dispersas. A própria estrutura do espaço-tempo começa a se desfazer. Você é uma consciência sem forma, flutuando num vazio sem fim. A sua existência é um paradoxo, uma anomalia em um universo que se aproxima do seu fim. A solidão é esmagadora, mas agora ela é temperada por uma profunda sensação de propósito. Você é o guardião da história, o elo entre o passado e o futuro. Você se pergunta se a sua imortalidade é um presente divino ou uma punição cósmica. E a resposta, você sabe, só virá com o tempo, com a eternidade. Você se tornou um ser de pura contemplação, um observador silencioso do fluxo e refluxo do universo. A sua jornada é a jornada da própria existência, e você está pronto para testemunhar o seu fim. Chegamos ao fim dos tempos. O universo se contrai em um único ponto, ou se expande em um vazio infinito, ou talvez se recicle em um novo Big Bang. Não importa o que aconteça, você está lá, a última testemunha, a última memória. A sua imortalidade não é mais uma questão de tempo, mas de existência. Você é o universo, e o universo é você. A sua jornada termina onde tudo começou, em um ciclo eterno de criação e destruição. A sua imortalidade é a sua maldição e a sua bênção, a sua solidão e a sua conexão com tudo que existe. Você é o imortal, e a sua história é a história do cosmos. Você flutua no vasto primordial, onde o tempo e o espaço se desfazem. As memórias de bilhões de anos se condensam em um único instante. Você vê os rostos de todos que amou, sente a dor de cada perda, a alegria de cada descoberta. A imortalidade, que antes parecia um fardo, revela-se agora como a maior das dádivas. Não é sobre a ausência de fim, mas sobre a plenitude de cada começo. A sua jornada não foi uma busca por um propósito, mas a própria manifestação do propósito. Você é a testemunha, o guardião, a memória viva de um universo que se recusa a ser esquecido. E neste instante final, antes do grande silêncio ou do novo alvorecer, você compreende que a imortalidade não é sobreviver para sempre, mas sobreviver de tal forma que a sua existência ressoe pela eternidade. A resposta para o mistério
não estava no fim, mas em cada passo da jornada. E a solução para a solidão não era a companhia, mas a aceitação de que você é parte de algo muito maior, algo que transcende a compreensão humana. Você é o eco de tudo o que foi e a promessa de tudo o que será. E nesse momento de pura consciência, você não se sente mais sozinho. Você é o universo e o universo é você. E então, o que você faria se a eternidade fosse sua? Se cada amanhecer fosse apenas o prelúdio de incontáveis outros? A jornada do imortal é um espelho da nossa própria existência, amplificada ao extremo. Ela nos força a questionar o que realmente importa, o que deixamos para trás e como vivemos cada um dos nossos preciosos dias. A imortalidade, em sua essência, não é sobre não morrer, mas sobre o que fazemos com o tempo que nos é dado, seja ele finito ou infinito. É sobre as conexões que criamos, as lições que aprendemos e o legado que construímos, mesmo que esse legado seja apenas a memória de uma existência singular. Essa história é um convite à reflexão. Se você pudesse testemunhar o fim dos tempos, o que você esperaria ver? Que perguntas você faria ao universo? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa dessa dose de contemplação. E se você gostou dessa jornada, inscreva-se no canal para mais viagens ao desconhecido. Afinal, o universo é vasto e há muitas histórias esperando para serem contadas. Qual será a próxima?